Então, João sai da figura da perseguição e volta os olhos dele para os personagens muito distintos. Duas testemunhas. Deus ordena que duas testemunhas profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. O que são vamos para o templo, 1260 dias? 42 meses, 3 anos e meio, 3,5, metade de 7. Na primeira metade, eu disse o que? É destinada à igreja, é o cavalo branco. Deus ordena que essas duas testemunhas, na primeira metade da última semana, usem ela para pregação do evangelho, para testemunhar. Mas quem são essas testemunhas? Alguns dizem que essas duas testemunhas são Enoque e Elias, porque os únicos homens que não provaram a morte. Enoque foi trasladado vivo, Elias subiu vivo para uma carruagem. Outros dizem que é Moisés e Elias, por causa dos sinais que ele faz. No verso 5 e 6, por exemplo, uma das testemunhas faz fogo descer do céu e fecha os céus para não chover. Elias fez isso, clamou e desceu fogo e matou as pessoas. Elias orou e fechou os céus e não choveu. E Moisés, porque uma dessas testemunhas ordena e a água se transforma em sangue. É a mesma praga que Moisés protagonizou no Egito, fez o Nilo virar sangue. Então eles pensam, é Moisés e Elias que vão vir aqui no fim dos tempos e pregar e fazer fogo descer do céu e o mar ficar vermelho. Outros, por exemplo, como o Dr. Mark Lloyd Jones, diz que as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, que vão ser anunciados no fim dos tempos. Não, nós não entendemos que não é nenhuma dessas interpretações. As duas testemunhas aqui representam a igreja, composta de judeus e gentios. João está vendo a igreja. Jesus, quando enviou os discípulos, Novo Testamento, a igreja, enviou de 2 em 2 para pregarem nas cidades. Duas testemunhas, é um tipo dos discípulos, a igreja de Cristo, formada de judeus e gentios. Portanto, irmão, no verso 3, a essa igreja é ordenado que profetize 1260 dias, a primeira metade da última semana. Agora eu tenho uma boa notícia. Quando que é isso? É agora. Você perguntar qual período nós estamos, eu repito, estamos na última semana, na primeira metade. O que isso nos ensina, irmãos? Que nesse período, ninguém poderá impedir o avanço do reino de Deus. Ninguém poderá impedir, meu irmão, a pregação do evangelho. Ninguém poderá impedir a igreja. Será um tempo de conversões. É o que está no Apocalipse 10, o livrinho que João tem nas mãos. É o tempo de misericórdia, é o tempo do cavalo branco. A Bíblia diz que ele é vitorioso e vem para vencer. Foi destinado 1260 dias, números simbólicos, para dizer, nesses 1260 dias, a primeira metade da última semana, a igreja profetizará, a igreja pregará o evangelho, e ninguém pode parar a igreja. Só tem uma maneira da igreja falhar, só tem uma maneira do evangelho falhar, é se você não pregar. Se você não pregar, porque o primeiro selo, o cavalo branco, é o evangelho, rompendo, perpassando, furando as fronteiras, vitorioso e para vencer. Sabe quem são as testemunhas? Eu, você. O João, crente da Bahia, o Fernando, crente do Equador, o Roberto, crente dos Estados Unidos, somos nós. Ele também chama as testemunhas de oliveiras e candeeiros. Veja o verso 4, oliveiras e candeeiros.
São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Para entendermos o que ele quer dizer aqui, esses termos são citados em Zacarias 4 para se referir a Zorobabel e Josué. Olha só, Zacarias, capítulo 4, verso 1 a 3, diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado no seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro, um candeeiro todo de ouro, e um vaso e azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto desse candeeiro eu vejo 2 oliveiras, uma à direita com vaso de azeite e outra à sua esquerda. Como que o versículo termina? De Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Essa imagem de João, que vê as 2 testemunhas, que também são candeeiros e oliveiras, é uma imagem para dizer que a igreja de Cristo avançará nessa terra, no poder do Espírito Santo. É uma representação do povo de Deus que proclama a palavra, não por força nem por violência. Não são guerras armadas, protestos armados, não são motins, não são tratos políticos. A igreja avança no poder do Espírito Santo. São candeeiros e são oliveiras. Zorobabel e Josué, não por força nem por violência. Você precisa saber do poder que você tem, meu irmão, do poder que foi dado a nós. Mas você vai saber aqui. Agora João mostra 3 coisas nos 1260 dias, na primeira metade da última semana. É nossa, e não podemos abrir mão, é nossa, é da igreja. João mostra, primeiro, o poder da igreja; segundo, a autoridade da igreja; terceiro, a invencibilidade da igreja. Nessa primeira metade, veremos o poder da igreja, a autoridade da igreja, a invencibilidade da igreja. Primeiro, o poder da igreja, verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, causar à igreja, às testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Isso aqui não é literal, né? Imagina, um profeta barbudo com cajado, aí aparece aquela oposição, ele, sai aquele lança-chama. Tem muita gente que acredita nisso, Tim LaHaye, deixados para trás. É escatologia dispensacionalista. Nada mais longe da verdade. É a igreja que vai abrir a boca, fogo vai sair na pregação diante dos ossos secos, dos congressos, das multidões, em um caixote, na internet, pelo celular. O que é esse fogo? É um símbolo de poder. Termos para se referir ao poder que ela pregará. E sabe onde está isso? Romanos, o clássico Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A igreja pregará com poder, o poder do Espírito Santo. O Evangelho não é uma mensagem retórica. O Evangelho não é uma palestra técnica. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação.